Imagine deixar tudo para trás. Sua casa, suas riquezas, seu conforto, e partir para o deserto sem saber exatamente para onde está indo. Apenas por causa de uma visão, de uma ordem divina, de uma fé inabalável. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes do livro de Mórmon, o livro de Nefi. É a história de uma família que deixou Jerusalém às vésperas de sua destruição, enfrentou desertos mortais, irmãos rebeldes, perigos inimagináveis e atravessou um oceano guiados apenas pela fé. Mas esta não é apenas uma história de aventura. É uma história sobre obediência, sobre como Deus guia aqueles que confiam nele, sobre irmãos que escolheram caminhos opostos e sobre um jovem profeta chamado Nefi, que se tornou um dos maiores líderes espirituais da história. Esta é a história que inicia o livro de Mórmon, e depois de conhecê-la, você nunca mais verá fé e obediência da mesma forma. Prepare-se para uma jornada épica de Jerusalém às Américas. A visão, a fuga e a missão impossível. Capítulos 1-5. Nossa história começa em Jerusalém, no ano 600 a.C. A cidade está em crise. O profeta Jeremias está alertando sobre a destruição iminente pelos babilônios. O povo está em apostasia. É um momento de caos e desespero. Nefi começa seu registro com estas palavras poderosas em 1 Nefi 1:1. Eu, Nefi, sendo nascido de bons pais, recebi, portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu pai. Seu pai, Leí, era um homem próspero, mas também um profeta. Ele saiu para orar sobre a situação de Jerusalém e teve uma visão extraordinária. Viu Deus assentado em seu trono, cercado por hostes celestiais. Recebeu um livro e leu sobre a destruição de Jerusalém e de seus habitantes. A mensagem era clara: Jerusalém seria destruída. Leí começou a profetizar ao povo, chamando-os ao arrependimento. Mas como acontece com a maioria dos profetas, o povo o rejeitou. Pior ainda, tentaram matá-lo. Então, em 1 Nefi 2:1-2, Deus ordenou: sai para o deserto com tua família. E Leí obedeceu imediatamente. Ele pegou sua esposa Saria, seus 4 filhos, Lamã, Lemuel, Sam e Nefi, e possivelmente filhas, deixou suas riquezas, sua casa, tudo, e partiu para o deserto. Eles viajaram por 3 dias até chegarem ao vale de Lemuel, próximo ao Mar Vermelho. Ali, montaram acampamento. Mas Lamã e Lemuel, os 2 filhos mais velhos, começaram a murmurar: nosso pai é um visionário louco. Abandonamos tudo por causa de sonhos, reclamavam. Mas Leí teve outra visão. Deus lhe mostrou que eles precisavam voltar a Jerusalém para buscar algo crucial: as placas de latão. Essas placas continham as escrituras sagradas, os 5 livros de Moisés, as profecias dos profetas, genealogias. Sem elas, o povo perderia sua identidade espiritual. As placas estavam em posse de um homem chamado Labão, um líder militar poderoso. E aqui começa uma das missões mais perigosas do livro. Leí chamou seus filhos e ordenou que voltassem a Jerusalém para conseguir as placas. Lamã e Lemuel reclamaram imediatamente: é uma missão impossível, Labão nunca nos dará as placas. Mas Nefi, o mais jovem, respondeu com palavras que se tornaram icônicas em 1 Nefi 3:7. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Que declaração de fé! Nefi não sabia como conseguiriam as placas, mas sabia que se Deus ordenou, Deus providenciaria o caminho. Eles voltaram a Jerusalém. Primeiro, Lamã tentou simplesmente pedir as placas. Labão os expulsou com raiva. Então tentaram comprá-las, oferecendo o ouro e prata que tinham deixado em sua antiga propriedade. Mas Labão roubou suas riquezas e mandou seus servos matá-los. Os irmãos fugiram e se esconderam em uma caverna. Lamã e Lemuel estavam furiosos com Nefi e até começaram a bater nele e em Sam com uma vara. Mas um anjo apareceu e os repreendeu. Por que bateis em vosso irmão mais moço?
Não sabeis que o Senhor o escolheu para ser um governante sobre vós? Mesmo após ver um anjo, Lamã e Lemuel continuaram duvidando. Como pode o Senhor entregar Labão em nossas mãos? Questionaram. Nefe então foi sozinho à cidade, guiado pelo Espírito, não sabendo o que faria. Quando chegou perto da casa de Labão, encontrou um homem caído bêbado no chão. Era o próprio Labão. O Espírito ordenou a Nefe: mata-o, pois o Senhor o entregou em tuas mãos. Nefe hesitou. Ele nunca havia derramado sangue, mas o Espírito falou novamente: é melhor que um homem pereça do que uma nação inteira degenere e pereça na incredulidade. Com o coração pesado, Nefe obedeceu. Ele vestiu as roupas de Labão, imitou sua voz, foi até o tesouro e ordenou ao servo de Labão, Zoram, que trouxesse as placas. Zoram obedeceu pensando que era seu mestre. Nefe saiu da cidade com as placas e Zoram. Quando seus irmãos viram alguém vestido como Labão vindo, fugiram com medo. Mas Nefe os chamou, e quando Zoram percebeu que não era Labão, ficou apavorado. Nefe jurou que Zoram seria um homem livre se os acompanhasse, e Zoram aceitou, tornando-se parte da família. Eles retornaram ao deserto vitoriosos. A missão impossível foi cumprida. E quando Leí examinou as placas de latão, em 1 Nefe 5, 11 e 13, descobriu que continham não apenas a lei de Moisés, mas também profecias e genealogias, incluindo a descoberta de que eram descendentes de José do Egito, as visões proféticas e a preparação. Capítulo 6, 15. Mas a jornada estava apenas começando. Deus ordenou que voltassem mais uma vez a Jerusalém, agora para buscar uma família que pudesse se juntar a eles, a família de Ismael. Por quê? Para que os filhos de Leí tivessem esposas e pudessem multiplicar-se na terra prometida. Eles conseguiram convencer Ismael e sua família a se juntarem a eles. Mas no caminho de volta ao deserto, alguns dos filhos de Ismael, Lamã e Lemuel se rebelaram. Eles queriam voltar a Jerusalém. Chegaram a amarrar Nefe com cordas, planejando deixá-lo no deserto para ser devorado por feras selvagens. Mas Nefe orou, e miraculosamente as cordas se soltaram. Uma das filhas de Ismael, que havia se casado com um dos filhos de Leí, e até mesmo a esposa de Ismael, intercederam. A rebelião foi controlada e seguiram viagem. No deserto, aconteceu algo extraordinário. Nefe, desejando conhecer as coisas que seu pai havia visto em visão, foi levado pelo Espírito a um monte altíssimo. E ali, nos capítulos 11 a 14, Nefe teve uma das visões mais abrangentes de toda a Escritura. Primeiro, ele viu a árvore da vida que seu pai havia visto, simbolizando o amor de Deus. Mas então, viu muito mais. Viu uma virgem bela e formosa, Maria, a mãe de Jesus. Viu essa virgem sendo tomada pelo Espírito e depois tendo um bebê nos braços. Um anjo perguntou: conheces tu a condescendência de Deus? E Nefe viu o bebê, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A visão continuou. Nefe viu o ministério de Jesus, ele pregando, curando, sendo batizado por João Batista. Viu os 12 apóstolos, viu a crucificação e a ressurreição, viu o julgamento do mundo. Mas então a visão expandiu ainda mais. Nefe viu um homem entre os gentios, Cristóvão Colombo, cruzando as muitas águas. Viu os gentios, europeus, indo para a terra prometida nas Américas. Viu guerras entre os gentios e os descendentes de seus irmãos, nativos americanos. Viu a formação de uma grande nação entre os gentios, Estados Unidos. E viu algo crucial. Viu que um livro, a Bíblia, sairia da boca dos judeus, mas que muitas partes claras e preciosas seriam tiradas dele. Viu que por causa disso, muitos tropeçariam. Mas então viu a solução. Um outro livro, o livro de Mórmon, sairia de entre os gentios, para restaurar essas verdades claras e preciosas e testificar que Jesus é o Cristo. Nefe viu tudo isso 600 anos antes de acontecer. É uma das visões proféticas mais abrangentes da história.
Quando Nefe voltou ao acampamento, seus irmãos estavam discutindo sobre o significado da visão do pai. Eles perguntaram a Nefe, mas estavam tão endurecidos que, mesmo quando Nefe explicou, não entenderam. Em 1 Nefe 15:11, Nefe teve que repreendê-los. Tendes perguntado ao Senhor? A resposta deles foi reveladora. Não o fizemos, porque o Senhor não nos dá a conhecer tais coisas. Nefe respondeu com uma verdade profunda em 1 Nefe 15:11. É porque a dureza de vosso coração, pois se não endurecerdes vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis guardando diligentemente meus mandamentos, certamente vos serão manifestadas estas coisas. A jornada no deserto e a construção do navio. Capítulos 16, 18. A família continuou sua jornada pelo deserto. Deus providenciou algo extraordinário para guiá-los. Uma bola ou diretor de forma redonda, feito de latão fino com 2 ponteiros. Esse objeto, chamado liarrona, funcionava de acordo com a fé e diligência da família. Quando eram fiéis, os ponteiros indicavam o caminho. Quando murmuravam, os ponteiros paravam. O liarrona é uma metáfora poderosa. Assim como essa bússola espiritual funcionava pela fé, nossa própria vida espiritual funciona da mesma forma. Quando exercemos fé e obediência, recebemos direção divina. Durante 8 anos, eles vagaram pelo deserto. Não foi fácil. Houve fome, dificuldades extremas, nascimentos, as esposas tiveram filhos durante a jornada. Em um ponto crítico, Nefe quebrou seu arco de aço enquanto caçava. Sem comida, até seu pai começou a murmurar contra Deus. Mas Nefe não desistiu. Ele fez um arco de madeira e perguntou a seu pai: para onde devo ir para conseguir alimento? Leí, envergonhado por ter murmurado, consultou o liarrona e Nefe conseguiu caçar e salvar a família da fome. Finalmente, após 8 anos, chegaram à beira-mar, em uma terra que chamaram de Abundância. Era um lugar fértil, com frutas, mel e muito mais. Pensaram que finalmente poderiam descansar, mas Deus tinha outros planos. O Senhor falou a Nefe em 1 Nefe 17:8. Levanta-te e vai ao monte. E aconteceu que eu, Nefe, levantei-me e fui ao monte, e clamei ao Senhor. E Deus deu uma ordem incrível: construirás um navio. Não um navio comum. O Senhor disse em 1 Nefe 17:8-9 que seria construído não à maneira dos homens, mas conforme a maneira que ele mostraria a Nefe, um navio guiado por revelação divina. Nefe começou a trabalhar. Ele perguntou ao Senhor onde poderia encontrar minério para fazer ferramentas. Deus o guiou. Nefe fez fogo de rochas, algo que impressionou até seus irmãos. Fundiu minério, fez ferramentas e começou a construir o navio. Mas Lamã e Lemuel, em vez de ajudar, zombavam dele. Nosso irmão é tolo. Como pode construir um navio que atravesse grandes águas? Eles estavam mais interessados em festejar e divertir-se. Nefe os repreendeu severamente nos capítulos 17. Ele lembrou a história de Israel, como Moisés dividiu o Mar Vermelho, como Deus providenciou maná no deserto, como água saiu da rocha. Ele perguntou: se Deus fez todos esses milagres por Israel, por que não poderia nos guiar através do oceano? Lamã e Lemuel ficaram tão furiosos que quiseram jogar Nefe no mar. Mas quando tentaram tocá-lo, foram impedidos pelo poder de Deus. Nefe estava cheio do poder do Senhor e disse em 1 Nefe 17:48: em nome do Todo-Poderoso Deus, ordeno-vos que não me toqueis. Quando tentaram tocá-lo, foram sacudidos como se tivessem sido chocados. Durante dias não ousaram tocá-lo. Finalmente, o Senhor ordenou a Nefe que os tocasse, e quando o fez, disse: eis que em nome do Senhor vos toquei, e o faço para que acrediteis. O navio foi terminado, e era uma obra-prima, construído não pela sabedoria humana, mas pela revelação divina.